Quanto mais barras você vir na tela do seu gadget, melhor a qualidade da rede. Na realidade, o número de barras indica apenas a recepção da rede. Não tem nada a ver com a qualidade da conexão. Por exemplo, você pode estar ao lado de uma torre de celular e terá o máximo de barras na tela. Mas se houver muitos usuários conectados à mesma rede, a qualidade do sinal será ruim. Então suas chamadas podem cair e sua internet ficar mais lenta do que deveria. É um equívoco comum que quanto mais megapixels sua câmera tiver, maior será a qualidade de suas fotos. Na realidade, mais megapixels só oferecem a capacidade de aplicar zoom, cortar e imprimir imagens maiores. Se você desligar o Wi-Fi e o Bluetooth quando não os estiver usando, poderá economizar bateria. Bem, se está usando esses serviços ativamente e depois os desliga, isso realmente fará diferença. Mas se o Bluetooth e o Wi-Fi estiverem ociosos, eles não afetarão a velocidade com que a bateria perde a carga. Se o seu computador estiver funcionando mais devagar do que o normal ou tiver erros de processamento, isso não significa necessariamente que o dispositivo pegou vírus. Pode haver muitas operações em segundo plano ativas no momento. Seu equipamento pode estar limpando os navegadores da internet, fechando os programas que você não está usando e assim por diante. Resolução mais alta nem sempre significa uma tela melhor e mais brilhante. A resolução é apenas um dos vários fatores que afetam a qualidade da tela. Depende muito do tipo de painel usado no aparelho. Por exemplo, LCDs podem ter cores mais brilhantes, mas os dispositivos OLED têm melhores contrastes. É verdade que uma bateria maior tem mais energia, mas a quantidade de backup depende de como essa carga é usada por todo o sistema. Em outras palavras, um aparelho com uma bateria menor pode durar mais se o sistema operacional for melhor otimizado. Muitas pessoas têm certeza de que ninguém pode rastreá-las quando ativam o modo de navegação anônima ao usar a internet. De fato, desta forma seu navegador não salvará cookies, histórico e as informações que você inserir em diferentes formulários. Mas os sites que você usa, assim como as autoridades, podem rastreá-lo facilmente. Isso significa que o modo de navegação anônima não esconde do mundo completamente. Para limpar o disco rígido de seu computador, você precisa de um ímã muito grande. Os discos rígidos em dispositivos modernos só podem ser afetados por campos magnéticos extremamente focados. Os bons e velhos ímãs de geladeira não têm potência suficiente para isso. Se você acidentalmente deixou o carregador conectado após terminar de carregar seu aparelho, não precisa entrar em pânico. Acredita-se que ele possa começar um incêndio no caso de uma oscilação de energia, mas isso só ocorreria em uma situação adversa. Por exemplo, se você tiver animais de estimação interessados em carregadores, ou se o carregador fizer ruídos estranhos ou vazar. Talvez se o lugar onde você mora não tiver proteção contra raios, ou ainda se houver possibilidade de vazamento de água dos seus vizinhos. Em todos os outros casos, não é preciso se preocupar com nada. Muitas pessoas têm certeza de que é uma má ideia usar o telefone enquanto ele está carregando. Elas acreditam que isso pode encurtar a vida útil da bateria. Outras acham que a bateria não carrega tão bem quanto poderia. Mas isso não passa de mito. Mesmo quando você não está usando o seu aparelho, ele ainda está ocupado com diferentes atividades. Por exemplo, sincronizando dados. Isso significa que você pode facilmente acrescentar outras tarefas à carga de trabalho dele. Limpar aplicativos em segundo plano não leva ao melhor desempenho. Também não economiza bateria. O sistema operacional do seu telefone é inteligente. Se ele necessitar de recursos adicionais, fecha automaticamente os aplicativos em segundo plano. Além disso, fechar os aplicativos e abri-los novamente esgota a bateria muito mais rápido do que quando se mantém esses aplicativos abertos. Coloque a bateria no freezer, ela vai durar mais. Não faça isso. Esse mito vem dos anos 80, quando as pessoas colocavam as pilhas no freezer por curtos períodos para que funcionassem por mais tempo. Mas atualmente esse procedimento pode destruir a bateria do seu aparelho. As de íon de lítio reagem mal, tanto a temperaturas baixas quanto altas. A condição mais confortável para esse tipo é a temperatura ambiente. O software antivírus não fornece 100% de proteção ao seu dispositivo. Você instala regularmente novos programas de segurança e eles parecem remover vírus de seu computador com eficácia. Mas novos malwares surgem todos os dias e não há garantia de que seu antivírus saiba como lidar com eles. Os carregadores portáteis não danificam os telefones nem a bateria. O que pode levar a consequências dramáticas é o uso de um deles com uma atenção maior do que o seu aparelho pode suportar. É por isso que os profissionais recomendam escolher apenas carregadores portáteis de alta qualidade. Os especialistas dizem que você deve baixar aplicativos apenas de lojas oficiais, mas isso não garante que tudo seja 100% seguro. Sim, é muito menos arriscado usar lojas oficiais do que sites de terceiros.
mas já houve casos em que até lojas oficiais tiveram que remover aplicativos incompletos de suas plataformas. O modo avião ajuda a carregar seu telefone com mais rapidez, mas você não pode notar a diferença. Experimentos mostraram que o modo avião reduz de 4 a 11 minutos o tempo de carregamento do aparelho. Uma quantidade maior de RAM nem sempre significa melhor desempenho. Mas é verdade que um dispositivo com mais dessa memória pode ter mais aplicativos abertos em segundo plano se comparado com um aparelho com uma RAM menor. Você também pode acessar as informações mais importantes e frequentemente usadas com mais rapidez, pois elas são mantidas nessa memória. Você não danificará a bateria do telefone se deixá-lo carregando durante a noite. Ela completará a carga e o smartphone permanecerá conectado por muito mais tempo. É verdade, mas não é nada preocupante. Os especialistas têm opiniões diferentes sobre o assunto. Alguns afirmam que carregar durante a noite pode fazer com que a bateria se desgaste mais rápido. Outros dizem que não tem nenhum efeito visível nela. Os computadores Mac também podem ser afetados por malwares. É verdade que eles não são tão vulneráveis a vírus quanto outros, mas em alguns casos, os recursos de segurança integrados não são o suficientes para evitar todos os tipos de riscos. Nenhum estudo comprovou que os telefones celulares emitem radiação prejudicial ao corpo. A radiação em questão é a de radiofrequência, e é muito mais fraca do que a ionizante, um tipo que você recebe sempre que faz um raio-x. Os gerenciadores de tarefas de terceiros não prolongam a vida útil da bateria nem aumentam o desempenho do telefone. O sistema embutido no aparelho já está fazendo todo o possível para que ele funcione de maneira mais eficiente possível. Quanto aos gerenciadores terceirizados, eles podem de fato controlar os aplicativos que você usa, mas não tem nenhum efeito positivo na duração da bateria. Esvaziar a lixeira do computador não significa excluir os arquivos desnecessários permanentemente. Você apenas apaga os links para os arquivos, mas pequenas quantidades de dados permanecem. Há uma chance de que alguém conecte essas informações. É assim que alguns arquivos que você achava que não existiam mais podem ser recuperados. Ainda é uma crença popular que é preciso carregar o telefone recém-comprado totalmente antes de usá-lo pela primeira vez. Mas as baterias funcionam melhor quando são carregadas entre 40% e 80%. E essa é a mesma carga de um smartphone recém-comprado em uma loja. Isso significa que você pode comprar um aparelho e começar a usá-lo imediatamente. Mas se o indicador da bateria dele mostrar menos de 40% da carga, talvez seja melhor devolvê-lo à loja. Uma porcentagem tão baixa pode significar que a bateria está velha. A crença de que quanto maior um arquivo de vídeo ou áudio, melhor a qualidade, nem sempre é verdade. O tamanho depende não apenas da sua qualidade, mas também da maneira como foi compactado. Algumas pessoas pensam que podem treinar sua bateria para que ela possa permanecer carregada por mais tempo. Para fazer isso, a deixam zerar completamente antes de carregá-la novamente. A ideia é de que ela tenha memória e que, se não carregá-la apenas quando o indicador estiver quase 0%, ela não funcionará tão bem quanto antes. Mas a verdade é que as baterias de íon de lítio duram mais quando estão a meia carga. Além disso, se você descarregá-la completamente por um longo tempo, poderá danificá-la permanentemente.